Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Tá me ouvindo? Sim, sim, Meu nome é tudo. Fred Capucci, eu sou responsável aqui pela área comercial da Altenar e nós somos provedores de software para apostas esportivas e iGaming no mercado global e também no Brasil. Para isso, eu recebo com prazer o meu colega Magno Neiva, que é o nosso head de licenciamento e conformidade regulatória. Ele possui um profundo conhecimento do mercado. A nossa intenção aqui hoje é compartilhar alguns insights sobre certificação, conformidade e desafios operacionais. Para quem não conhece o Magno, ele está envolvido em diversos processos de regulamentação aí pelo mundo. Eu diria que é quase um diplomata no mercado de apostas. E hoje vamos bater um papo sobre a regulamentação brasileira e como a Altenar está preparada para apoiar os operadores no cumprimento das exigências de mercado e descomplicando as regras. Seja bem-vindo, Magno. Tudo bem? Muito obrigado, Fred, e muito obrigado também pelas palavras bonitas. Eu vou tentar meter um pouquinho do meu sotaque brasileiro, mas se sair um pá ou se sair tu, vocês já sabem que sou eu falando português arranhado do norte de Portugal. Vou tentar não dizer nenhum palavrão, Não tem problema mas sim, nenhum. foi muito interessante este momento de viragem no mercado brasileiro. E sem dúvida, olhamos para ele de uma forma que só pode crescer e também olhamos para ele de uma forma que o compliance e licenciamento será sempre uma parte muito importante deste mercado daqui para a frente. Portanto, que melhor altura para falar sobre o mercado brasileiro que hoje. Obrigado por estar aqui hoje. Vamos começar então, vamos lá. Magno, com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, a Altenar se antecipou para garantir que a solução atendesse a todos os requisitos técnicos e legais. Acho que uma pergunta pertinente é lhe perguntar como as regulamentações locais, no caso no Brasil, estão alinhadas com as nossas ferramentas atuais e se darão tempo para os operadores comercializarem. Sem dúvida. Nós temos uma pequena apresentação que vai passar agora no ecrã. E a sua pergunta é muito pertinente, porque nós dividimos isso em basicamente 3 áreas que hoje em dia são relevantes. A primeira foi dos mercados de apostas localizados. A Altenar sempre teve uma atividade na América do Sul muito forte, e o Brasil não foi exceção. E, portanto, o que nós fizemos foi apostar em algo personalizado, algo que o jogador brasileiro pode entrar num website dos nossos operadores e encontrar as modalidades que mais gosta. Podemos falar de futebol, que é sempre o desporto rei, não é? Mas também voleibol, MMA, todas estas pequenas nuances que existem no mercado brasileiro em comparação com os outros mercados. Isso foi muito importante para nós. Foi algo que nós fizemos durante muitos anos, mesmo antes do mercado estar regularizado, e hoje vemos que os frutos dessa nossa aposta são positivos, porque estamos dando uma oferta muito competitiva. Depois, a outra parte foi, claro, também pensar um pouquinho como é que nós podemos manter todo este catálogo de apostas. E, para isso, usamos as nossas ferramentas de gerenciamento de risco. Podemos dizer que o nosso sistema não só é avançado em nível de monitorização de apostas, tentando sinalizar todas as anomalias e tentando fazer com que, digamos, a odd seja sempre a mais correta para o apostador, mas também que elas sejam alvo de integridade. Vamos falar um pouquinho mais à frente dessa parte, mas é importante de notar que foi sempre um dos nossos pilares oferecer um produto que seja íntegro e que as apostas sejam corretas. Tudo isso junto cria, claro, muitos dados, não é? Imensos dados que têm que ser processados, não só de uma forma que o business possa entender como está evoluindo o mercado, que os operadores possam entender o que está correndo bem para eles, mas também porque as regulamentações brasileiras trouxeram aquilo que é o modelo de dados do SIGAP,
onde os operadores têm que transmitir todos os dados de uma forma muito formatada, de forma que não haja erros, claro, mas também de forma que o regulador possa evaluar e fazer uma avaliação desses dados corretamente. E foram basicamente estes 3 pilares em que nós, já com o conhecimento de trabalhar no Brasil, na América do Sul, tínhamos e hoje vemos implementados nas regulações brasileiras e os nossos operadores usando um produto que está em conformidade com as regulamentações. Obrigado. Esses fatos são realmente muito pertinentes do lado do operador, principalmente com relação às apostas personalizadas, como você falou, para o mercado brasileiro, as ferramentas avançadas de risco, que ficam mais nos bastidores. Muita gente não conhece, mas temos muitas pessoas trabalhando com isso hoje em dia. E a questão dos relatórios personalizados, transmissão de dados e etc. Dado esse cenário, Magno, o objetivo hoje está em como os operadores podem se preparar para lançar suas operações de forma segura e em conformidade também. Acho que outra questão pertinente seria como que a Altenar fornece uma casa de apostas esportivas certificada? Exatamente. Pegando em todos esses pilares que nós montamos ao longo dos anos e agora vemos concretizados na regulamentação brasileira, nós também passamos por um processo de certificação. Foi um processo que foi muito importante para nós. Posso dizer que mal os laboratórios de teste foram definidos, nós já estávamos discutindo com eles, preparando a certificação e conseguimos ter o nosso certificado muito rapidamente, para demonstrar aos nossos operadores já contratualizados conosco que tínhamos todo o processo certificado, que o Sportsbook estava funcionando de acordo com as regulamentações, e eu acho que isso vem também um pouquinho do que a Altenar traz, não só para o mercado brasileiro regulamentado, mas também a nível global. Nós trabalhamos com os laboratórios de testes há muitos anos, temos uma relação muito estreita com eles. Sempre que há uma necessidade, nós temos a disponibilidade e eles têm a disponibilidade de nos ouvirem. E assim, usando essa ligação forte que temos com os laboratórios de testes, conseguimos sempre trazer um produto certificado de qualidade e também em tempo útil. E penso que o tempo útil no mercado brasileiro foi essencial porque, como você sabe, tudo aconteceu muito rapidamente. Exatamente. Creio que a certificação dos sistemas é um requisito aí essencial para os operadores no Brasil. Então, a Altenar foi proativa e garantiu aí que o seu sistema fosse certificado assim que o laboratório de testes ficou disponível para proporcionar essa segurança aí desde o primeiro dia. Você Exatamente. consegue se lembrar de algum desafio nesse processo de trabalhar com esses laboratórios? Você disse que a gente já trabalha com eles há muitos anos. Teve alguma questão mais difícil no mercado do Brasil? Não teria questões, mas sempre há aquela parte em que nós temos a nossa interpretação das leis, não é? Eles têm a interpretação deles e, no fim, temos que chegar a um ponto em que ambas as partes estejam satisfeitas. Se nós tivermos que fazer algum tipo de desenvolvimento, fazemos, não é? E isso é importante, aí está, é importante estarmos um pouquinho à frente da curva, não é? Porque assim, se houver algum development que tenhamos que fazer, esse development pode ser feito nos sprints corretos, de forma que a certificação não bloqueie os nossos operadores de entrar no mercado. E acho que é esse o maior desafio, e é onde nós estamos sempre um pouquinho discutindo, mas de uma forma positiva, na interpretação das leis e naquilo que a funcionalidade pode oferecer para que o laboratório de teste esteja confiante de que é uma solução em conformidade com os regulamentos. Maravilha. Outra questão pertinente é o fato da integridade das apostas, né? Esse é um tema central aí na regulamentação brasileira e os operadores precisam garantir transparência total e segurança.
Na Altenar, nós trabalhamos em parceria com a IBIA, que é a International Betting Integrity Association, e também contamos com uma equipe de gestão de riscos que trabalha 24/7 para monitorar e agir rapidamente aí contra possíveis irregularidades nas apostas. Como que o conhecimento da Altenar, Magno, em gerenciamento de risco, pode ajudar os operadores a desenvolver suas próprias estruturas de integridade? É exatamente o que você disse. Primeiro, a parceria com a IBIA é muito importante, porque eles definem o que é o gold standard, o padrão de como uma aposta deve ser monitorizada e como nós devemos reportar alguma anomalia, ou como eles reportam a nós alguma anomalia, e nós temos que verificar se essa aposta foi efetuada nos nossos sistemas, o que é que aconteceu, temos que fornecer todos os dados possíveis, de forma a que essa aposta seja evaluada de uma forma correta. Você tem que pensar que nós, a Alternar, temos uma presença global. Portanto, quando nós fazemos uma evaluação da aposta, nós temos todos os endpoints, não só do Brasil, mas também dos outros países, e podemos fornecer à IBIA uma quantidade de dados muito relevante para realmente verificar sobre essa anomalia. Como é que isso é feito? Temos uma equipa, como você disse, enorme equipa, que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo essa monitorização. Também, e é preciso dizer isso, não só em relação ao que a IBIA pode considerar algo suspeito, ou alguma anomalia, mas também nós próprios. Nós vendo como a aposta pode ser complicada e que não faz muito sentido, nós vamos fazer foco nisso e falar com os operadores. Vou dar um exemplo muito interessante. Você, Fred, é do São Paulo, certo? Eu torço para o São Paulo, a gente São perdeu Paulo. feio anteontem do Palmeiras. Exato. Um bom exemplo, há uns anos atrás, provavelmente, uma odd de que o Rogério Ceni ia marcar um livre, era uma odd relativamente aceitável, não é? Porque havia um historial de dados em que ele era um guarda-redes que conseguia efetivamente marcar bem o livre direto. Mas, hoje em dia, não temos registro de nenhum guarda-redes que marque livres ou que marque qualquer tipo de penalti ou algo do gênero. Nós, quando vemos uma aposta em que o guarda-redes vai marcar gol, certamente a nossa equipa já vai estar evaluando isso, como é que alguém vai fazer uma aposta dessas, e vamos fazendo uma revisão para ver e monitorizando isso, para ver se realmente há alguma manipulação de dados, porque, voltando à prioridade que está aqui no ecrã, nós temos que salvaguardar os consumidores, temos que salvaguardar o nosso produto, 100%, mas os consumidores. Só nós e os nossos operadores temos certeza que continuamos no mercado se podemos oferecer um produto que os consumidores saibam que não está deturpado. E isso é muito importante para nós e provavelmente um dos nossos grandes pilares é ter esta equipa de gerenciamento de risco, sempre falando com a IBIA, com os operadores, com todos os stakeholders que são necessários para que as apostas sejam realmente limpas e que não haja qualquer dúvida de que os resultados são corretos. Maravilha. Falando em salvaguardar todos os players envolvidos, tanto jogadores quanto operadores, hoje, operadores no Brasil, eles precisam atender a uma série de requisitos rígidos, né, de relatório de dados, para garantir o acesso em tempo real para o Ministério da Fazenda, coletando, armazenando, processando essas informações em tempo real. Então, a Altenar simplificou esse processo em seu produto, onde a gente tem uma integração completa no modelo de dados SIGAP. Dessa forma, a gente consegue automatizar esse processo e validar os relatórios em tempo real. Pergunta para o Magno: como as nossas transmissões de dados permitem que os operadores executem suas funções de relatórios? É uma pergunta interessante e provavelmente foi das coisas que nós abordamos primeiro com os nossos operadores. Acho que os operadores perceberam que os requerimentos eram elevados
e falando conosco disseram logo como é que podemos abordar este tema. Nós, com experiência já internacional de que realmente os operadores, quando têm que fazer esse tipo de dados e fazer os relatórios em formatos muito específicos, em horas muito específicas, é, é importante para nós que tenhamos algum conhecimento já do passado, e sempre que há um novo país regulamentado, é logo uma das coisas que nós olhamos. Para o Brasil, foi exatamente a mesma coisa. Os operadores notaram que isto ia ser pesado, falaram conosco, nós fizemos um mapeamento lado a lado com os operadores. Este campo corresponde a este campo, aquele campo corresponde àquele campo. Nós enviamos os dados através de filas de dados que já vêm com todos estes requisitos. O operador agrega esses dados nos campos corretos e depois tem a certeza que a autenticação vai passar no SIGAP e não haverá erros nos relatórios. Sem dúvida é importante, muito pesado, e é sempre uma vontade enorme em termos isto resolvido desde o início, porque já sabes, acontece um erro, depois os erros acumulam, é importantíssimo nós termos isto bem alinhado. Sim, falando em erros e automatização, creio que a automatização sempre é importante, mas é interessante a gente ter também um acompanhamento humano nessa transmissão de dados. E é isso que nós pregamos aqui, através do nosso suporte, apoio ao negócio, o time de trading, para que a gente continue comprometido em fornecer uma solução de apostas esportivas certificada, segura, adaptável às mudanças regulatórias aí no Brasil. Essa é a nossa missão. Gostei do Tucano. Tá com um blazer parecido com o meu até. Muito bom, muito brasileiro. Então é isso. Você tem 5 minutinhos para a gente responder algumas perguntas? Sim, sim. Se existirem algumas perguntas do público, podemos sempre abordar. Essa é muito boa. Qual é a sua opinião em relação à oferta de esportes? Essa questão é bem pertinente, porque o Ministério do Esporte publicou lá uma portaria regulamentando as modalidades esportivas que são permitidas para apostas, e incluindo somente esportes reconhecidos pelo COI e pelo IPC, além de alguns esportes populares no Brasil, aí, equestres, que são regulamentados. Porém, essa medida ela proíbe apostas em eventos não profissionais, categoria de base, competições com menores de idade, tudo aquilo que a gente sabe sobre a integridade. Porém, houve uma consulta pública há um tempo atrás. Eu votei, participei, para avaliar a inclusão dos esportes na regulamentação de apostas. E, atualmente, elas não são bem vistas ou permitidas, mas a gente busca aí uma solução da sociedade civil. Qual que é a sua opinião sobre isso, Magno? Para já tenho a certeza que isso foi enviado por um operador dos nossos também, para ter um pouco de feedback. O que é que eu posso dizer? Basicamente, quando a portaria saiu com o catálogo de apostas, e como você disse, as restrições que existiam, nós tivemos que agir muito rapidamente, porque, se não estou em erro, o mercado seria legalizado em 3 dias. Acho que foi no dia 28 de dezembro e depois no dia 1. Já estávamos todos live. O que aconteceu foi que, conforme íamos pelo catálogo e com as restrições, nós percebemos que a nossa solução para a Suécia era muito similar ao que o regulador brasileiro decidiu implementar. Tipo de restrições muito similares. Depois, quando chegamos à parte dos esportes, que eram só os esportes regulamentados pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional. E nós ficamos pensando, ok, o COI só tem como é que se diz?
arco e flecha, não é? Esses esportes assim baseados naquilo que é um cenário real, num desporto real, mas não tem League of Legends, não tem Counter-Strike, não tem FIFA, e percebemos logo aí que havia alguma situação que teria que ser revista. Normalmente o que acontece, mais até aqui na Europa, é quando existe uma regulamentação que prescreve o catálogo de dados de esportes, demora muito, muito tempo a ser revisto pelo regulador. E eu tenho que dar os meus parabéns ao regulador brasileiro, porque mal isto foi notado pelos operadores e por nós, e houve uma pressão para que houvesse uma decisão, foi a consulta pública, saiu logo de seguida. Isso demonstra que o regulador também está com vontade de que o mercado vá para frente e que as coisas sejam resolvidas em tempo real, e incluindo algumas coisas que provavelmente não são muito comuns nas apostas desportivas. Neste caso, no Brasil, realmente esportes é muito grande, não é? É uma fatia grande das apostas. Portanto, é importante que isso seja regulamentado e que depois da consulta pública sejam incluídos os esportes que não são representação de jogos reais, mas são sim representação de outras coisas. Maravilha. Outra pergunta aqui, acha que o Brasil vai avançar para o licenciamento, registro de provedores como esperado? Vai, não é? Em princípio, todas as indicações são nesse sentido, e talvez algo já no fim do ano, talvez início do próximo ano, já haja uma framework à volta disso. Penso que vai ser um registro, e não vai ser licenciamento, vai ser registro, e penso que é muito importante. Voltando um pouquinho de novo àquilo que eu conheço melhor, que é a Europa, e nós vemos a Suécia, a Dinamarca, todos esses países nórdicos iniciaram um processo de licenciamento de operadores, e passados 3, 4, 5 anos até, decidiram implementar um registro de provedores. O Brasil parece que já está aprendendo com esses países, e já está preparando o registro de provedores. Isso é muito importante. Se o provedor estiver registrado, significa que cumpriu com os requerimentos legais, que tem certificação em dia, que os sistemas são bons. Mais uma vez, conformidade, mas também salvaguarda do consumidor. E acho que o Brasil, avançando com o processo de registro de provedores, vai já estar um passo à frente de mercados que demoraram muito a reagir a essa tendência. Muito bem, obrigado. Outra questão aqui, olhando para os outros países, onde acha que o Brasil vai se destacar e quais são os próximos desafios? Eu acho que já respondi um pouquinho a essa pergunta, não é? Já se está destacando. A realidade é essa, já se está destacando. Está agindo rapidamente. Comparado com outros países, você acha que foi rápido, devagar? Foi rápido. Está se adaptando também muito rapidamente. Está numa posição muito, muito boa. Penso que posso dizer que tudo pareceu muito rápido, mas tudo está indo na direção correta. E isso é positivo, não é? Os desafios depois serão normais. Os operadores vão se estabelecendo, o mercado vai, depois de uma tendência de crescimento, vai estabilizando, o regulador vai começando, olhando mais para certas coisas, mais de monitorização, mais de tentar fazer auditorias aos operadores. Isso vai ser normal, porque é o que acontece em todos os países, não é? E penso que haverá um período de estabilidade, claro, que irá começar, mas para já, como rampa de lançamento, o Brasil esteve muito bem, na minha opinião. A opinião externa, esteve muito bem. Eu tenho a mesma opinião.
A gente já está ficando curto em tempo aqui, vamos responder a última questão aqui. Qual o nível de suporte que os operadores podem esperar em termos de assistência local e cobertura operacional? Essa questão é bem pertinente. A gente tem um produto diferenciado, com um produto localizado, isso ajuda bastante no sucesso das operações, isso junto com nossos odds, feeds de odds premium, que são dados oficiais. A gente pode, inclusive, trocar se algum falhar, para manter o nível de continuidade dos dados. Mas eu acredito que, com relação a nível de suporte, você pode responder melhor essa questão. Acho que isso é respondido por nós os dois, quase, porque você está sempre dando suporte aos nossos operadores, está sempre disponível para os guiar no onboarding, portanto, você mesmo na zona de sales, de vendas, está sempre ao lado deles, e é importante que eles saibam que depois passará de você por um account manager, que também estará sempre ao lado deles, vai configurar o front-end da forma que os operadores querem. Depois temos as outras equipas mais no background, como a minha, de conformidade, sempre procurando ter as certificações em dia, procurando apoiar o operador em algumas partes que há mais incerteza. Sempre que houver uma pequena falha, estaremos lá para assumir as responsabilidades e para arranjar. E sempre que houver um produto novo, algo inovador, algo que seja muito importante para se distinguir no mercado, nós também estamos lá. E isso acho que é o mais importante da Altenar. A Altenar tem o lema de flexibilidade e estabilidade, não é? E nós realmente somos flexíveis, mas tentando dando sempre alguma estabilidade ao operador, para que o operador tenha a certeza que tem um sportsbook funcionando e funcionando bem. Essa questão é a vantagem do serviço autogerenciado, além do produto, toda essa questão do suporte ao negócio, equipe de gestão de trading, para a gente conseguir se destacar aí também pela questão de integrar os feeds premium, fornecer a solução robusta em tempo real, e muito importante escolher um fornecedor de dados que garanta precisão, velocidade e também conformidade regulatória. Acho que é isso, chegamos ao fim do nosso webinar, espero que tenham gostado. Queria agradecer ao Magno pelas informações, pelo seu tempo e disponibilidade. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais como a gente pode suportar, apoiar as suas operações, entrem em contato com a gente através do link no chat que eu mandei. E estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tá, obrigado.